Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Antes de dar início à aula, eu vou fazer uma pequena apresentação, certo? Meu nome é Glennedy, sou o professor de matemática de vocês. E na aula de hoje vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros, certo? Eu sei que vocês já estudaram esse conteúdo em sala, mas o nosso objetivo é fazer uma revisão para retomar os conteúdos. Com qual finalidade, professor? Para que a partir daí a gente comece a falar sobre outros assuntos que ainda não foram trabalhados. Eu espero que estejam todos bem e que se divirtam nessa aula. Porque eu sei, matemática causa aquela situação, nossa, essa disciplina, mas calma, a gente vai fazer de tudo para que seja uma aula divertida e estarei à disposição todo o tempo para auxiliar vocês na construção do conhecimento referente à disciplina, certo, gente? Vamos lá. E observem as duas fotos que aparecem no slide. Do lado esquerdo, eu tenho uma foto que foi tirada em Santa Catarina. E do lado direito, eu tenho uma foto que foi tirada no nosso estado, Sergipe, né? E se eu fizesse uma pergunta a vocês, ao olhar essas duas fotos, o que mais chama a atenção? Provavelmente você vai me dizer, professor, o que mais me chamou a atenção foi essa mudança no quesito temperatura. Observem que do lado esquerdo eu tenho neve, do lado direito não, eu tenho um dia quente, um dia típico do nosso estado. Aí eu faço uma pergunta a vocês, professor, se eu quisesse representar essas duas situações, como eu poderia fazer no quesito temperatura? Como eu poderia representar? Olha, veja só, a gente vai usar um conjunto que é conhecido como conjunto dos números inteiros, certo? Veja aí na tela. Esse é o conjunto. Professor, por que eu preciso usar esse conjunto? Esse conjunto ele tanto tem valores positivos quanto valores negativos. Os valores positivos serão suficientes para representar a temperatura dessa foto no caso de Sergipe, mas em compensação não são suficientes para representar a temperatura em relação à foto de Santa Catarina. Por quê, professor? Não faz sentido eu dizer que a temperatura pode ser descrita por um valor positivo, visto que eu tenho gelo. Isso significa o quê? Que a temperatura está abaixo de zero. Então, essa, esse, no caso, esses são alguns exemplos que a gente pode usar o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto, ele é o que, professor? Ele é um conjunto infinito. Sim, esse conjunto ele é infinito. Então, por isso, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, observe que foi colocado o quê? Reticências, porque significa que existem outros números, continuam. Então, não faz sentido, não é possível, na verdade, eu representar todos os números, porque existem infinitos números, certo? Vamos ao próximo slide. Você sabia que o frio pode ser um aliado em alguns tratamentos? Observe a informação. O frio pode ser um aliado nos tratamentos. Um dos exemplos é o gelo, que é analgésico, pois diminui a dor aguda e a inflamação quando colocamos o gelo no local inflamado. Uma ótima informação. Ou seja, se eu tenho uma inflamação e eu pego um cubo de gelo, como mostra a imagem ao lado, e coloco sobre essa inflamação, eu vou ter alguns benefícios. Então, essa temperatura abaixo de zero, ela pode servir como um auxílio no tratamento de uma inflamação, por exemplo.
Vamos falar agora sobre a reta numerada dos números inteiros, certo? Professor, o que é essa reta? Essa reta é a forma como esses números estão distribuídos. Preste atenção, essa reta ela serve como auxílio para você entender, a priori, como eu comparo dois números inteiros. Ó, informação super importante. A partir do zero, olha lá, tá vendo essa linha, digamos assim, essa barreira que eu coloquei entre os números positivos e os números negativos? A partir do zero para a direita, eu comparo normalmente. Quem é maior, 2 ou 3? Claramente você vai dizer 3, professor. Porque a partir do zero para a direita, quem está mais distante do zero acaba sendo maior. Só que é exatamente o inverso quando eu estou à esquerda de zero. Se eu fizesse a mesma pergunta, quem é maior, professor? Menos 3 ou menos 2? Vamos ver na prática. Ó, prestem atenção nas setas. Observe que a seta de cor preta acaba sendo maior que a seta de cor vermelha. Isso significa que o número menos 3 está a uma distância maior do que menos 2 do valor zero. Nesse caso, dizemos que menos 2 é maior que menos 3. Quer ver uma situação do cotidiano que a gente pode também interpretar essa situação? Se imagine que você tivesse uma pequena dívida, certo? Com o professor de uma atividade que você não fez, com relação a pontos. Aí vamos supor, você perdeu 2 pontos porque não fez aquela atividade. Mas aí o professor diz o seguinte: olha, se você fizer essa, você vai perder apenas 1 ponto. Então significa que se você fizer uma atividade, você vai preferir ficar com menos 2 ou com menos 1? Você vai querer fazer a atividade para ficar apenas com menos 1. Por quê? Porque menos 1 é maior nesse caso do que o menos 2. É mais vantajoso você ter apenas 1 ponto a menos do que você ter 2 pontos a menos, certo? Vamos continuar. No próximo slide agora vamos falar sobre a adição dos números inteiros, certo? Mas eu vou fazer alguns comentários importantes. O primeiro dele, se os números forem negativos, não tem problema. Mantém-se o sinal, como está mostrando aí o sinal de menos, e soma os números. Menos 5 mais menos 2 igual a menos 7. Vejamos agora uma outra situação. Se um for positivo e o outro for negativo, observe apenas os números, sem o sinal. Irá prevalecer o sinal do maior e subtrai o maior pelo menor. Vamos ver como isso funciona na prática, certo, professor? Veja o exemplo aqui, mas vamos para o quadro. Bom, no nosso exemplo aqui, queremos somar menos 15 com mais 12. Professor, como eu faço essa soma? Vamos usar a nossa reta numerada dos números inteiros para auxiliar. O que acontece aqui é como se você estivesse nesse ponto em menos 15 e quisesse andar 12 casas para a direita. Por que para a direita, professor? Porque esse valor ele é positivo, certo? Então vamos analisar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parou. Aonde exatamente esse ponto onde eu marquei é o valor dessa soma? Isso significa o quê, professor? Significa que menos 15 mais 12 é igual a menos 3. Professor, na hora de resolver, eu vou sempre precisar usar essa reta numerada se fosse números grandes.
Não, não vai precisar. Observe o seguinte, são dois números, um é negativo e o outro é positivo. Esquece os sinais. Vamos esquecer o sinal de menos e aqui tem um sinal de mais que não precisa ser colocado. Quem é maior retirando os sinais? 15 ou 12? 15. Então o sinal que vai prevalecer vai ser o sinal de menos. Olha ele aqui. Prevaleceu. Aí você vai fazer a seguinte operação. Sem os sinais. 15 menos 12, 3. Pronto. Então o resultado é menos 3. Certo? Entenderam até aí? Ótimo. Vamos dar continuidade. Agora que vocês entenderam como funciona, vamos trabalhar algumas aplicações, certo? Vamos à aplicação de número 1. Em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou menos 15 graus pela manhã. Se a temperatura descer mais 13 graus, o termômetro marcará quanto? Vamos à solução do problema, certo? Inicialmente a temperatura é de menos 15 graus. Logo em seguida, eu sei que ela desceu 13 graus. Então, quanto marcaria esse meu termômetro? Certo? Essa é a pergunta. Eu estou partindo aqui do menos 15 e vou andar quantas casas para a esquerda? 13 casas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse é o meu resultado. Então, o termômetro vai marcar menos 28 graus. Isso significa o quê, professor? Aquela observação. Quando eu somo dois números negativos, o resultado vai ser o quê? Um número negativo. Eu mantenho um sinal menos e somo os números. 15 mais 13, 28. Então, o resultado de menos 15 mais menos 13, menos 28, certo? Vamos para o nosso próximo exemplo, certo? Em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou menos 15 graus pela manhã. Se a temperatura aumentou mais 13 graus, o termômetro marcará quanto? Observe que existe uma pequena diferença. Qual é a diferença aqui, professor? É que no exemplo anterior, o termômetro, a temperatura, ela desceu, ou seja, ficou ainda mais frio. Nesse caso, foi exatamente o contrário. A temperatura aumentou. Vamos ver na prática como isso funciona. Vamos responder agora no quadro. Bom, agora, o nosso segundo exemplo, a gente tem que a temperatura ela aumentou 13 graus. Como é que fica? Então, a temperatura inicial, menos 15, e ela aumentou quanto, professor? 13. Então, vai ficar mais 13. Esse mais aqui é somente para representar que é um valor positivo, mas eu poderia não colocá-lo. Ou seja, se eu deixo assim, não tem nenhuma alteração no valor, permanece o mesmo. Só que eu tenho que entender que quando não vem nenhum sinal, o valor é positivo. Menos 15 com mais 13, eu faço aqui. Esquece os sinais. Quem é maior, 15 ou 13? 15. Então, o sinal que vai prevalecer, sinal de menos. Eu pego o maior menos o menor. Eu faço essa continha aqui, 15, essa conta separada, certo? Menos 13. 15 menos 13 dá quanto, professor? 2. Então, vai ficar o que aqui? 2. Menos 15 mais 13 fica menos 2. Essa é a nossa resposta para a questão. Agradeço a vocês, muito obrigado. Até a próxima. Fiquem todos com Deus, tá? Tchau, gente. Até a próxima.